Olá, essa é a terceira e última aula desse período importante da história do Antigo Testamento, que é a reconstrução de Jerusalém. Na aula de hoje nós falaremos sobre Neemias, alguém que deixou todo o conforto do palácio da Pérsia para poder fazer uma missão muito importante de reconstrução na cidade de Jerusalém. Me acompanhe então numa viagem até o século V a.C. para nós entendermos um pouco melhor essa história. Muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que já é nosso visitante frequente, obrigado pela sua presença. Você que está nos conhecendo pela primeira vez, aproveite para ver os outros vídeos que nós temos no nosso canal. São aulas gratuitas feitas com muito carinho para você. Na aula de hoje, então, nós falaremos sobre Neemias. Temos usado como base um material de referência da editora Cristã Evangélica, que é esse que você pode ver na tela agora. Ele se chama História de Israel, do Reino Dividido ao Exílio. Não é um material mandatório, é uma sugestão para que você possa acompanhar, mas todas as nossas aulas são baseadas nos textos bíblicos. Estamos especificamente na lição de número 16, a volta, parte 3, Neemias. Para quem quiser ter uma noção geral do Antigo Testamento, eu sempre recomendo esse playlist, que você pode ver aqui na descrição, está aparecendo aqui no quadrinho. Esse playlist ele mostra um período interessante desde Abraão até o final do Antigo Testamento de forma super resumida. São 3 vídeos de uns 15, 20 minutos mais ou menos cada um. Então, se você não sabe por onde começar, quer ter uma noção geral da história do Antigo Testamento, recomendo você começar por esses 3 vídeos. Depois você pode retornar para esses estudos mais específicos. Nós estamos num período histórico marcado por 3 retornos. Lembrando que nós estamos falando de um cativeiro persa, onde foram liberadas algumas voltas para a reconstrução de algumas partes da cidade. Então nós estudamos 2 lições atrás a história de Zorobabel, que retornou com o propósito principal de reconstruir o templo. Temos o retorno com Zorobabel, que voltou para reconstruir o templo principalmente. Várias décadas depois de Zorobabel, foi a vez de Esdras, o sacerdote, que retornou para fazer principalmente uma reforma espiritual no povo, reorganizar a estrutura cultica. Isso aconteceu. E junto com Esdras, pouco tempo depois, vem Neemias, que é o personagem da nossa história de hoje. Neemias era alguém ligado à corte, trabalhava ali na corte do imperador, e ele teve a importante missão de voltar e reconstruir principalmente as muralhas, que representavam uma grande proteção ali para a cidade, e também algumas reformas internas que deveriam ser feitas. Então a nossa história vai girar em torno desse personagem muito importante chamado Neemias. A nossa história ela está dividida em 6 partes. Parte 1, as primeiras orações de Neemias. Parte 2, a chegada a Jerusalém. Parte 3, começa a obra e a oposição. Parte 4, enfrentando a oposição. Parte 5, termina a reconstrução dos muros. Parte 6, injustiças e erros sociais corrigidos. Na primeira parte, então, sobre essas orações de Neemias, vemos algo muito importante que é a maneira como Neemias ficou sabendo das coisas. Através de alguns informantes, Neemias ficou sabendo da situação que passava o povo ali em Jerusalém. Relembrando então de várias aulas passadas, vimos que a reconstrução não foi tarefa fácil. Zorobabel teve dificuldade na reconstrução do templo, Esdras teve alguma dificuldade com algumas reformas também, então a situação do povo não era legal. E ao ouvir essa situação, Neemias ficou bastante consternado, Neemias ficou muito chateado com o que estava acontecendo. Talvez você poderia pensar de maneira muito egoísta, falar, bom, para mim a vida está boa, estou aqui no palácio, estou com meu serviço aqui, meu trabalho de copeiro, e as coisas estão tranquilas. Mas Neemias tinha uma solidariedade muito grande com o seu povo. E essa solidariedade ela era marcante, o que fez com que Neemias chorasse, com que Neemias orasse, pedindo perdão pelos pecados do seu povo, pelos seus pecados, e citando alguns momentos de promessa também, quando seria restabelecido todo esse reino. Então, Neemias ele orou muito forte ao Senhor no sentido de auxiliá-lo nessa tarefa.
Só que ainda tinha um desafio pela frente, ele tinha que avisar o rei o que ele deveria fazer. Então, como próximo passo, ele se achegou até o rei observou que ele estava ali com seu semblante bastante entristecido, e aí ele contou toda a história, pediu para que fosse autorizado, né, a sua ida até a região de Jerusalém, para fazer principalmente essa reconstrução, e pela honra e glória de Deus isso foi autorizado, e ele também levou algumas cartas, levou autorizações, inclusive para que ele pudesse passar por áreas de floresta e pegar buscar madeiras, inclusive, para fazer toda essa reconstrução. Então aqui começa a nossa saga de Neemias, indo já com um grande comboio, indo com uma boa proteção militar, indo também com materiais e com todas essas cartas para autorização, né, para passar por dentro das províncias. E Neemias, então, ele está preparado para toda essa tarefa que viria pela frente. História de Israel para hoje. Vale notar como a oração possibilitou tudo. Observemos também a reação do rei. Ele não teria autorizado tanto nem marcado prazo se Neemias não fosse competente e de total confiança no serviço real. A ausência de Neemias faria falta ao rei. Hoje também, a competência e a confiabilidade profissional têm que ser marcas do cristão verdadeiro. Parte 2. A chegada a Jerusalém. Bom, como eu já comentei também na lição passada, essas viagens que eram feitas muitas vezes a pé, né, acompanhado de jumentos de carga, algum outro tipo de animal, eram viagens longas, eram viagens perigosas, e esse trajeto todo demorava aproximadamente 3 meses de viagem. Quando Neemias chegou, ele fez uma importante obra de verificação. Isso é muito importante quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem toda a ansiedade de querer começar logo, mas Neemias ele foi muito sábio. Primeiro ponto, ele foi fazer uma verificação quase que secreta sobre o que estava acontecendo, qual era a situação, principalmente das muralhas. Então Neemias ele saiu para verificar toda essa condição ao redor da cidade, para que ele possa ter um relatório completo, para que ele possa ter um plano, para ele traçar melhor quais seriam as alternativas, como é que seria feito o trabalho, de forma muito interessante. Inclusive, toda a obra de Neemias ela é muito usada até em princípios administrativos, como divisão de tarefas, como execução, prazos. Então, Neemias ele é um exemplo muito interessante até muitas vezes para o mundo corporativo, com respeito a projetos, com respeito à administração. Parte 3 começa a obra e a oposição. Bom, a obra foi feita de maneira muito interessante, né? Partindo desses princípios administrativos que eu comentei. Neemias ele dividiu as famílias e cada família foi responsável por uma parte dessa reconstrução dos muros. E é muito interessante ver como esse trabalho em equipe flui e flui muito bem. Então a obra estava ali começando a todo vapor. Houve até um caso onde o pai era ajudado pelas próprias filhas, então era algo muito legal que a história nos conta e está registrado ali no livro de Neemias. Um trabalho em equipe muito interessante. Mas é claro que a gente sabe que por trás de toda grande obra também tem uma grande oposição. E eu não estou falando oposição no sentido político da coisa, que é algo extremamente necessário, né? Se a gente pensar na política do nosso país, a oposição ela é necessária desde que feita da maneira correta. Mas a oposição aqui ela era feita à base de intrigas. Inicialmente, a oposição ela começou com uma zombaria, né? Alguns começavam a brincar falando, esse muro que vocês estão fazendo aí, até uma raposa derruba esse muro. Então começou com uma zombaria. Mas a coisa começou ficando um pouco mais séria ali para frente. Então essa obra começou, mas já a oposição já estava ali querendo a todo momento parar essa obra. E a gente vai ver nos próximos passos então o que foi feito para tentar amenizar toda essa situação. Parte 4, enfrentando a oposição. A oposição começou a subir um pouco de tom, o que começou a complicar um pouco a situação da obra. Aquilo que começou como uma zombaria começou a partir com algumas ameaças reais, fato que fez com que Neemias tomasse algumas decisões importantes. Uma delas era a ordem de que com uma mão usasse a ferramenta, com a outra mão a arma. Ou seja, até o trabalho de reconstrução dos muros era um trabalho sob escolta, sob vigilância armada, porque a oposição começou a aumentar o tom dessas ameaças. Os inimigos então, vendo que a coisa não ia resolver, que não ia adiantar nada, eles mudaram de tática. Eles convidaram Neemias para um encontro, eles mandaram então até um falso profeta para falar com ele, pedir para que ele se encontrasse ali no templo, um local que ninguém poderia entrar. Mas Neemias, como era uma pessoa muito esperta, muito vivida, e também uma pessoa temente a Deus, ele viu que era uma enrascada e acabou
não aceitando participar dessa situação aí. E a obra continuou. Parte 5 termina a reconstrução dos muros. Essa foi uma das obras mais importantes de todo o Israel antigo, que é a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Terminada essa obra, foi feito um grande movimento de organizar as festividades. Então foram organizados alguns corais que saíram por todos os lados cantando e anunciando as maravilhas de Deus. Foi um momento muito importante e com certeza marcante para quem pôde participar dessa atividade. Algo também bastante marcante e positivo que aconteceu, se vocês se lembram na segunda vinda, né? Nessa segunda reconstrução, quando Esdras participou, Esdras ainda estava presente nessa reconstrução de Neemias e foi chamado então, né, lembrando que Esdras era um sacerdote, ele foi chamado ali por Neemias, que seria o governador de toda aquela região, para ler a lei do Senhor. E ouvindo a leitura da lei do Senhor, então chamaram todas as pessoas, todos os moradores ali para se reunirem. Ouvindo essa leitura da lei do Senhor, o povo se entristeceu muito por tudo aquilo que eles tinham feito de errado, né, nessas várias gerações. Então foi um grande movimento de avivamento, talvez um dos últimos do Antigo Testamento, onde o povo se arrependeu, o povo estabeleceu o propósito firme em seus corações de servirem ao Deus único e o Deus verdadeiro. Houve um juramento então solene, juramento esse que foi assinado por todos os líderes ali da região, inclusive pelo próprio Esdras e por Neemias também. Sexta e última parte do nosso estudo, injustiças e erros sociais corrigidos. Alguns erros que foram observados ali, inclusive se você lembrar da lição passada, esses erros foram comentados também no estudo sobre Esdras, era a questão dos casamentos errados, né, casamentos mistos. Eu não vou explorar muito esse tema nesse domingo, porque no vídeo de domingo passado eu explorei um pouco mais esse assunto, então você pode retornar lá e ler. Mas Neemias então ele reforçou essa questão para que os casamentos fossem feitos dentro da lei judaica, que eram das pessoas de mesma fé, de mesma ordem, de mesma religião, basicamente. Também foi corrigido a questão do sustento dos levitas, ou sustento das atividades do templo. Se você acompanhar os profetas bíblicos, provavelmente Malaquias era um desses contemporâneos, uma dessas pessoas que profetizavam contra esse descaso com relação às coisas de Deus. Então, como era importante restabelecer esse sustento levítico. Lembrando que levitas eram aqueles responsáveis pela questão do templo. Trazendo para os dias de hoje, nós podemos, para quem participa das suas atividades na igreja, nós podemos trazer como a importância de você contribuir com a sua igreja. Lembrando que não é uma mensalidade de clube, não é um mandamento assim no sentido de você é obrigado a fazer tal coisa, mas é algo que tem que ser feito com espontaneidade e com amor. Ou seja, se você participa de uma igreja, se você faz parte de um corpo de pessoas chamado igreja, é importante que você contribua, inclusive financeiramente, quando você tiver condições com essa obra. Porque, embora não tenhamos mais a classe dos levitas, né, que são aqueles que viviam exclusivamente do templo, existem alguns pastores em período integral que têm a legitimidade daquilo que eles recebem. Existem algumas pessoas que dedicam-se ao trabalho da igreja e também as contas, né? Uma igreja tem contas a pagar, tem conta de água, conta de luz, projetos e tudo mais que é necessário para o sustento da igreja. Então é importante que nós, como cristãos, participemos do sustento dessa igreja de forma honesta, de forma digna, de forma também a agradecer tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Lembrando que todo sustento, ele também vem de Deus. Depois de toda essa reforma, de toda essa atuação de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, várias décadas antes, nós terminamos historicamente esse período do Antigo Testamento. E aí nós vamos passar por vários períodos ainda, algumas lições, antes de entrarmos no Novo Testamento. Te convido então para retornarmos lá para o nosso atual século e fazermos algumas conclusões interessantes a respeito dessa lição. Espero que você tenha aproveitado essa viagem aqui para o século V a.C. Te vejo daqui a pouquinho lá no futuro. Muito bem, de volta aos nossos tempos atuais, que lições preciosas nós podemos tirar de todo esse período que passou? O que tem em comum a vinda de Zorobabel, de Esdras, de Neemias? Primeiro, que eram pessoas com um propósito, pessoas que dedicaram suas vidas, pessoas que tinham em seu coração o desejo de fazer alguma coisa em prol do reino. E que essas são as primeiras lições que nós podemos tirar das nossas vidas.
Eu não preciso necessariamente largar o meu trabalho, largar tudo que eu tenho para me dedicar às obras de Deus, mas através do meu trabalho eu posso glorificar a Deus, através da ética, através do bom trato com as pessoas. Isso é muito importante. Alguns, sim, de fato, são chamados para missões especiais. Para isso nós temos missionários espalhados por todo o mundo, nós temos pastores que são dedicados, mas nós também podemos contribuir através da nossa vida pessoal, através das nossas amizades, através daquilo que Deus nos preparou como profissão para louvar e para engrandecer o nome de Deus através das nossas atitudes também. Chama-nos a atenção também a forma sensata como foram administrados os recursos para a obra de Deus. Muitas vezes, quando nós somos chamados para fazer alguma coisa para Deus, ou para a sua obra, para a sua igreja, nós fazemos com relaxo, nós somos muitas vezes muito relapsos em algumas ações e nós deixamos aquilo que sobra do nosso tempo para Deus. Então que nós possamos aprender com essas lições a dar a Deus aquilo que nós temos de melhor, dedicar o nosso tempo, dedicar os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos para a obra de Deus aqui na terra também. E fica também como lição final o quanto a palavra de Deus e a oração eram constantes na vida desses homens. Que nós possamos usar desse exemplo e termos uma vida de oração, uma vida de entrega e uma vida que coloque principalmente as coisas de Deus em primeiro lugar. Obrigado para você que acompanhou essa pequena aula até aqui. Espero que de alguma forma tenha sido abençoador para a sua vida. Peço que Deus o abençoe ricamente, você e a sua família. Se você gostou, deixe o seu joinha. Lembrando que os nossos vídeos eles são feitos com muito carinho, não tem custo nenhum. Todos nós que fazemos o vídeo, tanto eu, o pastor Silas, a Amanda, que é sua esposa, somos pessoas que cada um tem a sua profissão, temos as nossas tarefas, as nossas profissões comuns também, e é de graça e pela graça de Deus que nós fazemos esses vídeos para que possa abençoar a sua vida e a vida de sua família. Então que Deus o abençoe ricamente, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e que Deus possa o abençoar ricamente nessa semana que se inicia.